Olá, eu sou o Diogo Cabral e sejam bem-vindos a mais um episódio dos Inovadores. Hoje trago uma startup que tem algo comum com o Facebook de Mark Zuckerberg. Ambas foram criadas e cresceram num quarto de faculdade. A Trip.com, com Y, não é apenas mais um motor de viagens. Criou uma tecnologia capaz de combinar voos, comboios e autocarros de forma fluida e inteligente, reduzindo drasticamente o custo para o viajante. Sediada na Dinamarca, em pouco tempo conseguiram atrair um investimento de 4 milhões de euros de grandes fundos internacionais e até de gigante do setor de mídia, validando o potencial desta ideia. Os nossos convidados são André Rangel e Hélio Domingos, 2 dos 6 cofundadores desta startup. Ambos com formação em engenharia, um no ISEL e outro no técnico, e ambos participaram em competições na Agência Espacial Europeia, trouxeram uma mentalidade singular moldada entre Portugal e a Dinamarca. André e Hélio, bem-vindos ao Inovadores. Eu quero começar aqui esta entrevista com esta introdução. O que é que se passa na cabeça de um jovem que, em vez de estar 100% focado no estudo, num quarto de estudante, decide criar a próxima ideia global? Obrigado, Diogo, pelo convite. Eu acho que o que está na cabeça sempre de um empreendedor é que eu quero mais, né? Porque se não procurares sempre mais, vais ficar com um trabalho mais normal, né? Vais ficar procurar mais estabilidade. E este perfil também revela-se logo quando estás na universidade, né? Em que estás sempre a procurar mais desafios, sempre a puxar por ti mesmo, a procurar novas oportunidades. E foi isto que nos levou, enquanto estávamos a estudar, a criar a Trip.com, foi aquela procura sempre de como é que nós podemos pôr-nos numa situação em que vamos aprender, nos vamos desafiar e que vamos sair da nossa zona de conforto. Então o que é a Trip.com com Y? Há sempre esse tag que vocês fazem questão de referenciar. O que é a Trip.com? Então, nós seguimos cerca de 80 milhões de voos, comboios e autocarros. Pomos isso, ou o Hélio trata disso tudo numa base de dados, e depois utilizamos a inteligência artificial para encontrar as melhores combinações em tempo real para os clientes. Ou seja, nós, por exemplo, estamos aqui em Lisboa, se houver um voo que esteja muito descontado para, vamos dizer, ir para a Dinamarca, onde o motor vai ver, olha, tenho aqui esta primeira etapa do que pode ser uma boa viagem, depois vamos, por exemplo, de Copenhaga de comboio para Aarhus, então isso pode ser a continuação de uma boa viagem, depois vais voltar num voo também descontado. Pronto. E este tipo de viagens, o motor cria isto em tempo real e puxa para os consumidores com o objetivo de trazer algo que seja relevante para ti e que vai levar à melhor viagem possível. Mas aquilo que eu reparei, eu entrei no site, obviamente, para pesquisar um bocadinho aqui para a entrevista, vocês não oferecem só as viagens, portanto, não oferecem a solução de se comprar a viagem, não é oferecer a viagem, mas também as dormidas, portanto, e sugerem logo um sítio para dormir. Esse sítio também tem descontos, não tem? Conseguem procurar os valores mais baratos? Como é que é essa parte também? Claro, o objetivo da plataforma é sempre encontrar os preços mais baratos para o nosso cliente e depois juntar aquilo. Com a parte da acomodação, o que nós conseguimos é encontrar preços de pacote para hotéis, o que quer dizer que são preços muito mais baratos do que aquilo a que os consumidores teriam acesso, mas como nós estamos a juntar com os voos ou com os comboios, com o resto dos transportes, nós conseguimos trazer estes descontos para o utilizador. Vocês cingem-se a viagens europeias, a nível mundial? Como é que é? Não, nós estamos disponíveis em todo o mundo, para todo o mundo. Podes fazer uma viagem para qualquer lugar do mundo e esse também é um grande fator de diferenciação da Trip.com, porque nós não temos só cidades as tradicionais normais, com aeroportos, mas também temos cidades como Coimbra, o Sintra, na nossa plataforma, e permite a um utilizador que venha do Reino Unido descobrir cidades que não sequer estava a pensar que pudesse visitar. E esse é o principal fator de diferenciação. E claro, podes ir para qualquer lugar do mundo. Por exemplo, temos agora o Machu Picchu, que foi uma inserção que fizemos há pouco tempo. Isto significa que podes criar um pacote de viagem já com esse destino em mente e incluído, já tudo preparado para ti. Uma dúvida que eu fiquei, e agora é genuíno, quando eu estive a pesquisar no site, foi o hotel. Eu depois não me dei ao trabalho de estar a ver nas várias simulações que andei a fazer. O hotel, vocês fazem alguma curadoria do hotel? O que é que isto quer dizer? Faz conta a Xangai. Uhum. Quer dizer, Xangai se calhar é demasiado grande, mas pronto, vou a Florença ou a Roma, uma coisa qualquer. E o hotel que vocês lá propõem fica no centro da cidade ou é aqueles hotéis que fica a 10 km e depois tem que arranjar um táxi e pago mais táxi do que a pagar a dormida? Há essa curadoria do vosso lado? A Trip.com é um modelo de recomendação.
todos os itens que nós oferecemos ao utilizador foram recomendados por algum motivo. E também isso acontece nos hotéis. Não só tendo atenção ao preço, que é uma das coisas mais importantes para um cliente final, mas também à qualidade que esse hotel que tem. Também a distância ao centro da cidade, se tem se tem transfers, por exemplo, isso é uma mais-valia para o utilizador. Tudo isso tem impacto na recomendação. É óbvio que o preço é o que tem mais impacto, mas todos os detalhes também. O vosso foco neste caso aqui, pelo que eu percebi, também é viagens sem data, ou não é data marcada, é viagens flexíveis. O que é que isso quer exatamente dizer? E isto é super importante para nós, ou seja, mais de metade das nossas vendas no momento é para viajantes que não estão a pôr nenhum sítio para onde querem ir. Portanto, nós observamos realmente uma enorme tendência, especialmente por parte do público mais jovem, para serem flexíveis e para quererem experiências diferentes, se calhar, do que seria a tradicional viagem de férias que os nossos pais iriam fazer. As datas flexíveis também são super importantes para nós, porque vemos que hoje em dia as pessoas são mais flexíveis em termos de para quando é que podem viajar, né? Podemos trabalhar remotamente e, portanto, também a metade das nossas vendas é datas flexíveis. Mas isso quer dizer que então que eu agora vou dar um exemplo. Eu já sou uma pessoa com alguma idade, tenho filhos que estão na escola, portanto, eu não posso viajar quando quero. Eu sou obrigado a viajar durante estes períodos. Portanto, quem tem datas flexíveis, tipicamente não encaixa no meu perfil. Eu diria, então, que a vossa faixa etária do vosso cliente típico, em que faixa etária é que está? Metade das nossas vendas é entre os 18 e 25 anos. No entanto, nós também fizemos o modo de datas flexíveis para ser útil para toda a gente, no sentido em que, por exemplo, tu podes dizer na plataforma quero viajar entre dia 15 de dezembro e dia 5 de janeiro. E podes ser ainda mais específico e dizer que quero ter uma viagem à volta de 8 dias. E depois o algoritmo vai fazer é encontrar quais são as combinações dentro dessas datas para aquela duração. Portanto, mesmo para aquela gente que tem mesmo que tirar férias num certo período, às vezes há sempre uma flexibilidade, mais alguns dias. E o algoritmo é perfeito para isso porque consegue encontrar ali as combinações vencedoras. Quantas viagens é que vocês têm noção de já fizeram e quantos clientes é que vocês têm? Já estamos a chegar agora aos 80 milhões de viagens criados, portanto é muita viagem e temos mais de 4 milhões de utilizadores únicos a utilizar a plataforma. E há retorno, ou seja, o cliente utiliza e depois volta a utilizar? Claro. Tem essa percentagem? Sim. Isso é uma tendência muito importante depois também quando falamos com investidores, né? Porque se traduz no LTV, que é o Lifetime Value do cliente, ou seja, quanto dinheiro é que o cliente depois vai trazer à empresa quando retorna. No momento, a nossa percentagem de retorno é mais de 30%, ou seja, mais de 30% dos utilizadores já voltou a comprar. Esta percentagem desce quanto mais novos utilizadores nós temos. Ou seja, nós estamos a crescer tão rápido que a taxa de retorno desce porque temos muita gente que está a comprar pela primeira vez. Foi a primeira vez que entrou, não é? Exatamente. Agora, a métrica mais interessante é que quando alguém compra, em mediana, volta a comprar a cada 2 meses. Pronto, que é incrivelmente curto. Mas isto é possibilitado. Porquê é que isto é possível? Porque nós temos viagens a muito bom preço, então a malta, se calhar, em vez de só fazer a viagem uma vez por ano, ou 2 vezes por ano, já consegue viajar com mais frequência, com os autocarros ou com os comboios. Eu há pouco disse que isto foi uma startup que está na Dinamarca, vocês são portugueses, para quem está aqui e não percebe, como é que tu, André, que a ideia que eu tenho foi que isto começou contigo, como é que tu vais criar uma startup na Dinamarca? É uma cena de circunstâncias, porque eu tinha vindo estudar de Erasmus para a Dinamarca, gostei da experiência e depois voltei para tirar um mestrado. E estava lá, né? Portanto... Quando tiveste a ideia? Tive a ideia em 2019, no final do ano. E depois, na verdade, tive a ideia quando estava a viajar pela China, portanto, estava a tirar um curso lá. E depois, quando voltei, pronto, estava a voltar à Dinamarca. A Dinamarca era a casa, né? É onde eu vivia. Estavas a viver na altura? Exato. É onde tinha também alguns dos meus contactos. Portanto, falei com colegas dinamarqueses e também falei, claro, com os colegas portugueses. E foi assim que criamos. Pronto, e a Dinamarca também nos apoiou para desenvolvermos a startup lá. Próximos passos, o que é que vem agora a seguir? Nós estamos a crescer brutalmente. Temos estado a crescer em média 40% mês a mês. E quando tu pensas nisto e pensas em isto já vai há vários meses assim, temos um crescimento explosivo. O nosso objetivo, sempre dissemos, é que queremos fazer um unicórnio, queremos criar uma empresa que vale mais de 1 bilhão de euros. Estamos nessa rota, mas o mais importante ao final do dia não é a avaliação da empresa, é realmente tocar na vida de muita gente, no sentido em que viajar é super importante para todos nós, onde as nossas melhores experiências, se calhar, de vida e as nossas melhores memórias vêm de viajar. Como é que nós podemos permitir
a uma geração como a nossa e também aos mais velhos, viajar a preços mais baixos e para sítios, muito importante, que eles não estariam à espera. Ou seja, trazer as pessoas, se calhar, um bocadinho fora da zona de conforto deles, para sítios em que eles não estariam a contar e, dessa maneira, trazer experiências únicas. Sim, eu confirmo. Eu, na pesquisa que fiz, realmente apareceram lá cidades que eu nunca tinha ponderado visitar e até curiosidade, fui ver e procurar. Deixa lá ver onde é que isto é, como é que é. Olha que engraçado. Portanto, olha, parabéns pela vossa plataforma, parabéns pela ideia, muito sucesso, é o que eu vos desejo, está bem? Obrigado. Obrigado. Eu, o André e o Hélio vamos continuar a conversar e tanto este programa de rádio como o resto da conversa ficarão disponíveis na RTP Play e nas diversas plataformas de podcast. Muito obrigado a todos. Eu regresso no próximo episódio. Então agora expliquem lá um bocadinho aqui como é que, e para as pessoas que estão em casa perceberem como é que funciona o site. Portanto, aquilo tem um look and feel muito parecido com os normal site de viagens. Eu digo para onde é que quero ir, ou de onde é que vou e para onde é que quero ir. Tu há pouco referiste, podes dar ali uma janela de viagem que tu queres fazer, dizes o número de pessoas, se são crianças, se não são, portanto essa parte eu reparei também. E depois, o que é que me aparece? Eu tenho que fazer uma correção, que é, tu não tens que dizer para onde é que tu queres ir, nem tens que dizer para quando é que queres vir. Né? Isto é muito importante para nós, porque às vezes as melhores experiências... Onde é que partes. Exato, e mesmo isso nós já preenchemos. Esperamos sempre acertar, não é? Isso agora é com base no sítio onde eu estou quando entrei no site? Correto. Vocês detectam o sítio onde eu estou? Sim. Pronto. Estás a olhar para o Hélio, portanto o Hélio, se quiser entrar aí em detalhes técnicos, ele entra como é que isso é feito, mas acho que é com base no IP, portanto isso é a parte mais simples aqui do processo. Isto é muito importante porque, às vezes, tu estás a pensar, estás com a fisgada, olha, vamos para a Espanha passar férias, mas quem te disse que se calhar tens uma viagem incrível, vamos dizer que está para Cabo Verde, tens um preço super descontado nestas datas em específico, e isto vai dar uma experiência super diferente, e isto é, daí nós temos o site tão aberto, né, em que as pessoas não têm que pôr as coisas, e daí também observamos que a maior parte das vendas vem desse modo. Mas sim, tu podes, se quiseres, pôr lá os parâmetros todos, podes pôr mais ou menos quando é que estás flexível para viajar, ou podes selecionar o modo de viagens específicas em que queres aquelas datas exatamente. Podes escrever, quero ir para continente africano, quero ir para a Ásia, ou quero ir para uma região como, por exemplo, vamos dizer, quero ir para o sul da Ásia. Podes fazer esse tipo todo de seleções, podes fazer combinações, por exemplo, quero ir para Portugal e para Espanha, ou quero ir para a Noruega e quero ir para a Dinamarca. Podes também fazer combinações de cidades, dizer, quero ir visitar Londres, quero ir visitar Edinburgh e Dublin, portanto, podes fazer essa parametrização toda. E na página inicial, pronto, vais ter as ofertas. Depois, quando vais para a página de viagens, sim, na página de viagens podes selecionar o hotel, como estamos a falar da recomendação. Também é interessante saber que a maior parte das nossas vendas, as pessoas escolhem o hotel que já está sugerido, não alteram. Mas ainda assim é possível trocar tudo, se quiseres customizar datas dos voos, se quiseres mudar a companhia aérea, claro que isto depois pode alterar o preço, e também podes alterar o hotel para aquilo que tu queres. Há muita gente que quer com um pequeno almoço, por exemplo, fazer essa seleção, mas o processo é bastante simples e intuitivo. E depois a reserva é toda feita de um único passo. Nós compramos todos os bilhetes, nós tratamos de todo esse processo mais burocrático de ir a cada uma das companhias aéreas, a cada um dos hotéis, e também tratamos de manter essa reserva em dia. Se houver algum problema, um voo que seja cancelado, um voo que seja alterado, nós comunicamos com o cliente, e o cliente não tem que se preocupar em verificar isso diariamente ou semanalmente, o que seja. Ainda assim, o check-in também é feito por nós, então não precisam de se preocupar em fazer check-in, porque nós temos o nosso sistema automático de fazer o check-in. O cliente só tem que ir para o aeroporto. Só aqui para perceber um detalhe. O vosso sistema entra em contato comigo, faz conta que eu fiz o booking. Entrou em contato comigo a dizer, olha, tens uma viagem amanhã, está tudo ok, e eu respondo que sim, é isto? Não precisas responder. Há aqui uma interação? Não precisas responder. Tu, no dia da reserva, tu recebes o e-mail a dizer que a reserva está confirmada. Depois, se houver algum problema, vais receber esse e-mail. Normalmente não existe, mas se houver, recebes um e-mail ou um SMS com essas informações. 7 dias antes da tua viagem, recebes um e-mail de checklist para confirmar que tens tudo em dia, passaporte, bagagem, etc. Depois, no dia 24 horas antes do teu voo, recebes um e-mail com o teu boarding pass. Portanto, só tens que ir para o aeroporto com esse e-mail. E depois fazer a viagem, já está. Eu reparei que lá em cima, no site, cá em cima, vocês tinham aquilo por temas. Neve, intercontinental, praia, e pronto, eu andei lá a navegar, lá está, a tentar descobrir coisas novas, e realmente há cidades
na China, houve aquele mundo, né? Quando nós entramos na Ásia, para nós que vivemos aqui na Europa e isto é o nosso mundo quase, né? De repente olhas para um novo continente e aquilo é uma incógnita, eu nem sei bem o que é que aquilo tem. E vocês também tinham neve e tinham isso tudo. Há muita gente a procurar por temas. Qual é a vossa experiência? Os mais populares é fim de semana, é praia, né? E o Natal, claro. E o Natal, sim. Temos os mercados natais. Que Isso agora, quer dizer exatamente o quê? Mercados de Natal é tipo, por exemplo, se fores a Copenhague agora, para o centro da cidade vais ter lá um mercado de Natal em que podes fazer beber, por exemplo, o chocolate quente, ou vais ter as coisas tradicionais. E há pessoas a viajarem para ir aos mercados de Natal? Muito mesmo. Muita gente. É uma das categorias mais pesquisadas nesta altura, óbvio, claro. Mas mesmo entre todas é uma das mais pesquisadas. E é um espetáculo porque as pessoas fazem aquelas viagens mais pequenas de fim de semana, mas também aproveitam esta altura para fazer aquelas viagens entre a Europa com cidades muito perto. Por exemplo, há um caso que é muito comum, é combinar Budapeste, Bratislava e Viena, tudo na mesma viagem, e visitam 3 mercados de Natal só numa viagem só. Isto só é possível porque nós combinamos também com os autocarros e fazemos o voo, por exemplo, de Lisboa para Budapeste, depois apanhas o autocarro para Bratislava, depois para Viena e voltas de Viena para Portugal. E esta combinação é única e cria aqui um roteiro que é realmente diferente. Bem, este tipo de funcionalidades no site, imagino que tenha tido uma série de peripécias de integração, quer dentro do próprio site, quer porque vocês ao fim e ao cabo estão-se a ligar com bases de dados de terceiros, não é? Portanto, de hotéis, explica um bocadinho como é que isso funciona. Sim, pois, é uma grande dor de cabeça combinar todos estes dados ao mesmo tempo, e porque os dados mudam às vezes hora em hora, é preciso manter atualizações muito periódicas. Isso às vezes no início, por exemplo, foi uma das maiores dificuldades, porque ninguém quer trabalhar com uma empresa pequena que está a surgir, porque querem vendas, obviamente, mas nós, para poder vender, precisamos de ter acesso aos dados. Então há aqui Se vocês ainda não me trazem vendas, porque é que eu vou ter o trabalho de me ligar à vossa base de dados? Exato. Já tenho aqui os big players, não é? Exato. Faz sentido isso do lado a quem nós contratamos, mas do nosso lado nós ficamos de mãos e pés atados, não é? Como é que nós trabalhamos assim? Pois, imagino. Pronto, portanto, foi difícil de começar por aí. E depois, é claro, atualizar os bilhetes a toda a hora. Isto é um processo que está em funcionamento a todos os segundos. Estamos a atualizar milhares de rotas a todos os segundos para garantir que o preço está sempre atualizado e de acordo com aquilo que o cliente quer. E aqui há uma grande diferença entre a Trip.com e todas as outras empresas, é que na maioria das empresas que já aí estão, tu, quando vais ao site delas, pesquisas de um sítio para o outro. Então é uma pesquisa simples. Eu só quero saber aquele bilhete em concreto. No caso da Trip.com, nós temos que saber todos os bilhetes primeiro, para depois a inteligência artificial conseguir trabalhar e criar um pacote de viagens a partir daí. Se não o soubermos, sem dados não dá para criar nada. Exato. Então é preciso ter tudo primeiro e só depois é que nós entregamos ao utilizador. E essa foi a dificuldade principal. Acabaste agora de referir que isto é inteligência artificial, tem um algoritmo por trás. Explica um bocadinho o que é que esse algoritmo faz. O algoritmo serve Na realidade, as outras agências de viagens, os outros sites onde nós vamos, não há grande inteligência artificial ali por trás. Quer dizer, pode haver algum machine learning, mas não há assim grande inteligência. Vocês têm sempre essa bandeira, portanto, explica um bocadinho. Sim, o algoritmo serve para criar um método de ranking das sugestões que estamos a oferecer. Como já falámos, quando tu entras no site, és logo sugerido certos pacotes. Como é que nós sabemos que esses pacotes são interessantes para ti ou não são? Porque existem milhões de combinações. Portanto, é preciso primeiro reduzir o espaço de procura, porque senão também, nós a partir de Lisboa, estamos a falar de mais de 100 voos por dia, mais ou menos. Portanto, 100 voos por dia, combinando com mais 100 voos para um dos outros aeroportos, estamos a falar de milhares de combinações só aí. Portanto, é preciso primeiro reduzir o espaço de procura com base naquilo que é o preço de cada um dos voos e também qual é que é o interesse de cada uma das cidades para onde tu podes viajar. E fizemos isso também. Esse foi um trabalho essencial no início, que foi criar um mapa mundial de cada uma das cidades, perceber o que é que cada cidade tem para oferecer e transcrever isso em números, para depois poder o algoritmo usar isso. Portanto, esse foi o primeiro passo, foi compreender o que é uma cidade. Depois compreender o que é um pacote. O que é que significa um pacote de viagem ser bom ou ser mau, e transcrever isso também em números. Depois desse trabalho feito, criámos um algoritmo que basicamente está a criar viagens em tempo real para cada utilizador. Avalias e percebe qual é que é a vantagem de uma viagem em relação à outra, e então depois sugere ao utilizador final. Depois, com base nas suas interações, e esse já é outro processo, com base nas interações de cada utilizador na página, vamos aprendendo e vamos melhorando essas mesmas recomendações. E ele também sabe quem é que eu sou?
se eu fizer login, eu por acaso não fiz, mas se eu fazendo login, portanto eu tenho um utilizador, não é? Nem precisas fazer login. Exato, eu não fiz login, portanto eu consegui pesquisar sem ter feito o login, mas se eu fizer o login, ele depois, eu diria que vocês vão guardando o meu histórico de pesquisa. Nós estamos a guardar mesmo sem tu fazeres o login. Tipo, nós já sabemos o que é que tu como utilizador tens tentado a fazer. Ok, e depois, portanto, vocês também guardam esse meu histórico para vos ajudar a propor novas viagens, já sabendo um pouco também o meu histórico, é isso? Sim, nós não guardamos informações confidenciais, obviamente, não sabemos que és tu o Diogo em concreto, sabemos que és um utilizador. E o que fazemos é tentar guardar o máximo de dados possíveis para depois também nós compreendermos o que é que as pessoas realmente querem. Por exemplo, há bocadinho estávamos a falar sobre a questão dos hotéis e que todas as nossas vendas são de pessoas que escolhem a recomendação dada pelo algoritmo. Nós tínhamos, antes de sabermos isso, nós achávamos que as pessoas não queriam isso, que as pessoas queriam outra coisa qualquer. Então foi preciso perceber primeiro o que as pessoas estão à procura na página, o que é que estão a fazer com ela, para depois nós conseguirmos melhorar as sugestões. Isso é essencial. Há pouco falámos sobre o retorno dos utilizadores. Isto normalmente tem um custo por utilizador. Eu diria que se calhar o vosso custo por utilizador era muito grande no início, entretanto eu diria que tem vindo a descer. O que é que me podem dizer sobre isso? De momento está a 3 cêntimos e tal por utilizador, assim, tem estado a descer, porque quando também, normalmente, não é linear, né, mas quando mais utilizadores tens na plataforma, menor é o custo, porque as bases de dados escalam não de maneira linear. Mas quando vocês começaram, qual era o vosso custo por utilizador? Lembras-te disso? Eu nem sei, mas era muito mais alto do que isso, se calhar 10 vezes mais à vontade. Até porque há um problema também neste ramo da indústria, que é quando nós conectamos uma base de dados externa para receber o preço desses voos, nós temos que pagar por isso. Não é de borla, não é grátis. Às vezes o utilizador não compreende isso e quer tudo o mais barato possível, mas nós temos que pagar para aceder aos dados. Então no início nós tínhamos que pagar para aceder aos dados, porque lá está, também não tínhamos vendas, então era um custo adicional e só por isso já aumentava imenso o nosso custo por utilizador. Neste momento já temos isso muito mais reduzido e muito mais controlado e conseguimos chegar aos 3 cêntimos por utilizador. Vocês receberam vários investimentos ao longo do tempo de vossa vida. Vocês começaram em 2020, se não me engano? Sim. 2019, 2020. Exato. A ideia é 2019, a empresa em 2020, se não me engano. Sim, formámos a empresa em 2021 formalmente. Em 2021 formalmente, ok, muito bem. E um dos investimentos, eu julgo que tenha sido este último, foram de empresas de mídia. Normalmente o dinheiro é utilizado para investimento. Neste caso aqui foi aquilo que se diz uma partilha de interesses, né? De serviços, uma troca de serviços. Partilhem um bocadinho o que é que isso foi e porquê é que vocês optaram também por esta hipótese. Nós, como empresa, os gastos não são só em servidores, né? Gastamos muito em anúncios, especialmente em Facebook, TikTok. A ideia do que nós fizemos, que se chama Media for Equity, é teres um canal de televisão normalmente, grande, que te diz, olha, em vez de estares a gastar dinheiro diretamente em anúncios, nós vamos dar-te créditos para fazeres anúncios no nosso canal e, em troca, queremos uma porcentagem da empresa. Isto foi uma importante componente da última ronda, em que trabalhamos com o canal de televisão inglês ITV e com o canal alemão RTL 2. E o que nós focarmos é, quando fizemos este acordo, perguntámos será que estes canais têm capacidade de chegar à nossa audiência-chave, que no momento é o público mais jovem. No caso da ITV, eles têm o Love Island, né, que é muito popular com os jovens. RTL 2 é um canal que também tem muito reality TV. Portanto, fizemos esse acordo com eles. Isto permitiu-nos também ter um budget de sonho, né, para nós, em que tem sido tudo muito bootstrapped, ou seja, muito poupados em termos de gastos, para fazer mais anúncios e crescer a marca, especialmente no Reino Unido. Vocês receberam 4 milhões de euros, mas na realidade tu continuas a viver num quarto de faculdade, certo? Exatamente, portanto 4 milhões de euros. É sonho já... de startup que receberam investimento e foram todos para as ilhas, não sei de onde, festejar com champanhe e moe Chandon. Portanto, isso não aconteceu do vosso lado. Não houve nenhuma, acho que nem houve festejo qualquer com a Ronda. Foi, ok, temos dinheiro na conta, um bocadinho mais, não 4 milhões de euros, porque certo, a componente de dinheiro, onde foi muito menos que isso, né? A maioria foi a Media for Equity, mas nós, pronto, a nossa vida acho que se rege por muita simplicidade, é um contraste com o que tu vês, por exemplo, em muitas startups, se calhar há 10 anos atrás, 15 anos atrás, e ainda, especialmente nos Estados Unidos, em que fechou-se a Ronda, há ali uma festa política de esbanjar, e viste isto na Uber, na WeWork, em que as festas dessas empresas eram míticas, né? Nós, pelo contrário, como empresa, focamos como é que nós podemos pôr todos os cêntimos que temos em baixar os nossos preços sempre para o utilizador, né? E crescer.
portanto, e crescer de maneira agressiva, tendo sempre muito bons preços e, portanto, isso quer dizer que para os funcionários e especialmente fundadores, onde os salários não são nada de especial, de maneira nenhuma, e temos que, como empresa, ser muito controlados. Vocês, como eu referi no início, são 6 fundadores, 4 portugueses e 2 dinamarqueses, e, portanto, já contaste a história, portanto, isto começa porque estás na Dinamarca, portanto, por isso é que isto é uma empresa dinamarquesa, e na realidade o vosso primeiro investimento é um grande, portanto, uma candidatura a um fundo dinamarquês, do Estado dinamarquês, que vos apoiou para fazer o kick, né? Sim, foi uma mistura de angel investment, que foi investidores privados, né? Pessoas privadas que querem comprar a percentagem da empresa, com também esta grant e com mais um financiamento, um mecanismo diferente de financiamento do Estado dinamarquês. Mas pronto, como eu estava a dizer, são 6 portugueses e 2 dinamarqueses. Como é que esta gente toda se encontrou? Portanto, normalmente, tipicamente, tens um fundador, 2 fundadores, eventualmente um terceiro, porque há um técnico, um mais geral e outro ou operacional ou comercial. No vosso caso são 6. Como é que isto tudo acontece? A história é um conjunto de circunstâncias improváveis que junta estas 6 pessoas, que é uma necessidade, porque para nós começarmos, aliás, para nós levantarmos dinheiro pre-seed, ou seja, dinheiro quando estás a começar mesmo a empresa, nós já precisávamos ter muita coisa construída. Precisávamos mostrar, olha, já fizemos o máximo possível. Portanto, precisávamos mesmo de uma equipa de... Sim, porque há muitas startups que têm quase um PowerPoint, não é? Sim, e levantam dinheiro assim. Folhas e já recebem dinheiro. No vosso caso, vocês acabaram por já ter que ter uma coisa a funcionar minimamente. Pronto, isto não é realidade europeia para nobodies, no sentido em que se tu és um jovem e nunca tiveste experiência de startup e tens um PowerPoint, ninguém te vai dar dinheiro. Bom, é muito, muito difícil aqui na Europa. Se calhar nos Estados Unidos vais conseguir. Mas nós precisamos trabalhar muito, portanto, no dorm, né, ou na residência de estudantes, exatamente, para chegar a isso. E como é que estas 6 pessoas se juntam? Porque, na realidade, 4 portugueses, portanto, vocês não são colegas de faculdade todos, portanto, não há aqui esta parte comum. Quer dizer, há no caso dos dinamarqueses, que estavam contigo na Dinamarca, mas outros portugueses, como é que os 4 portugueses aparecem? O Hélio foi dos primeiros a juntar-se. Eu já o tinha conhecido naquela competição da Agência Espacial Europeia chamada CANSAT, em que temos que, como alunos do secundário, criar satélites do tamanho de uma lata, né? E ele era da equipa rival, né? Segundo o que eu sei, segundo o que me disseste, o teu projeto era melhor, mas não ganhou. Certo? Exatamente, sim. Ela gosta de dizer que era melhor, mas não. Exato. Foi o que ganhou. Por uma razão foi. Destruí aqui Vemos este mito urbano. Exato. Mas pronto, depois a partir daí nós continuámos o contacto e até depois quando eu entrei na faculdade, pedi conselhos e assim. Depois acabámos por nunca mais falar, mas ficámos sempre em contato através das redes sociais. Yeah. E, portanto, o Hélio juntou-se logo bem cedo, no início de 2020. Tinha mais um colega da universidade que estava no mesmo ano do que eu, num programa de startups chamado Sebastian. Portanto, ele juntou-se e tínhamos o Hélio no back-end, portanto, tudo o que é... está nos servidores e não se vê, e tínhamos o Sebastian no front-end, ou seja, a parte visual do website, e depois, claro, o Hélio precisava de mais gente para ajudar, né? Então tínhamos um colega da universidade também, o Victor, dinamarquês, que se juntou na parte de infraestrutura, e mais 2 colegas que tinha conhecido, uma colega tinha conhecido portuguesa em férias, no Algarve, e juntou-se também à equipa, e trouxe também um colega que estava muito interessado, especialista em AI, juntou-se à equipa. Portanto, foi assim uma conjunto de chamadas. Pessoas na praia para depois criar uma startup. Claro, e isto é uma atitude sempre importante. Eu, quando estou a conhecer pessoas novas, eu pergunto sempre, quero saber a história deles, o que é que eles fazem. Sou muito incisivo nas minhas perguntas, portanto, depois construir um bocadinho de um perfil. Ok, será que esta pessoa poderia ser alguém que um dia poderia ser alguém que se juntaria à equipa? Portanto, sempre muito vocês focado. Até replicam isso um pouco na própria candidatura. Portanto, vocês automatizaram o vosso processo de candidatura de pessoas. Contem um bocadinho como é que vocês fazem, sempre que precisam de alguém, contratar alguém, como é que é esse vosso projeto? Quando nós procuramos gente muito dinâmica, queremos gente, eu procuro sempre gente que procurou sempre o extra, procura sempre fazer mais cenas. E agora tenho-me focado em gente, se calhar, que não necessariamente tem uma educação formal, não é preciso, mas alguém quer ter um desejo enorme de criar algo, de lutar para subir no trabalho, né? E com a Tree.com, muita desta gente jovem tem uma oportunidade de depois ter uma percentagem da empresa, né? Temos uma hierarquia que é muito dinamarquesa, no sentido em que não há chefes. Basicamente somos todos
eu digo sempre às pessoas que se juntam à equipa, tu falas com a pessoa que é mais eficiente para te ajudar. Ou seja, se é um problema técnico, podes falar diretamente com o CTO. Se é um problema de operações muito elevado, podes falar logo comigo. Portanto, não há aqui a necessidade de, como seria em Portugal... problema na hierarquia. Exatamente, normal, não. Também insistimos, qualquer problema, telefona às pessoas, fala. Isso, temos uma cultura também de muita abertura de dados, no sentido em que nós temos semanalmente as nossas reuniões com os colaboradores, já somos quase 60 pessoas, bem, na verdade 60 pessoas no momento, e temos... durante a reunião queremos que toda a gente saiba o que é que está a acontecer na equipa. Portanto, não há aqui grandes segredos, não sabe o que é que está a acontecer naquele departamento. Não, queremos abertura e um sistema em que as pessoas possam dar feedback, possam dar sugestões de maneira muito livre e sem medo de serem o que é que os outros vão achar, se é que eu não concordo com isto ou não, acho que está bem. E em termos de automação, vocês automatizaram praticamente todos os vossos processos internos, certo? Como é que isso está a ser feito? Nós tentamos sempre, ainda há muito por fazer, mas onde dá mais trabalho em termos internos é na parte do customer support. Quando um cliente vem ter connosco dizer eu quero mudar este voo, eu quero fazer esta alteração X e Y, tudo isso existem tantas possibilidades de processos que era difícil de alguém só estar sempre dedicado a isso. O que nós começámos a perceber é que não bastava só ter alguém a falar todos os dias e a toda a hora com estas pessoas, tínhamos que ter automação nisto. Então criámos o nosso chatbot com AI, que já automatiza 60% das conversas e nós queremos chegar a 90%. E vocês estão a fazer isso in-house? In-house, tudo in-house, sim. Okay. Isto é também uma política nossa, que é tudo o que é desenvolvimento tem que ser feito por nós para estar completamente integrado com os nossos sistemas e para nós sabermos o que é que está feito e como é que podemos melhorar. Pode não ser a melhor coisa do mundo, mas há de lá chegar. Pois, porque há empresas especialistas em fazer esse tipo de automações, por isso é que eu estava a perguntar. Exato. Mas começámos por aí, começámos por automatizar a parte de Customer Support. Mesmo a equipa de Customer Support, muitas vezes, ainda ontem por acaso tive uma reunião com eles, disseram-me que, olha, este processo é novo, já estou a fazer esta repetição 3 ou 4 vezes, então temos que criar aqui algo para automatizar isto. E muitas vezes basta ser um e-mail, por exemplo, um email flow que detecta, não sei, um texto qualquer e envia o e-mail automaticamente. Às vezes são coisas muito simples, mas que fazem toda a diferença na equipa de suporte, porque para eles... De repente a equipa de suporte disparava, não é? Tinhas de contratar 500 pessoas quase. E há processos tão simples, que, como por exemplo, mandar um e-mail, que se tu pensares na lógica do utilizador, tu tens que abrir uma nova tab, tens que pôr os teus credenciais, tens que escrever as coisas, tens que clicar no botão de enviar. Tudo isto são pequenos passos, mas que vão cansar-te ao fim de um dia de trabalho. E nós temos robôs que podem fazer isso completamente. Muito bem. Olha, nós temos de terminar o nosso programa, mas eu tenho aqui umas perguntas que nós utilizamos para teasers nas redes sociais. A primeira pergunta é: quem é a pessoa que mais te inspira? Eu acho que não tenho nenhuma pessoa que me inspira assim, mas quando estava a estudar, lembro-me perfeitamente de ouvir as notícias sobre a Talkdesk, que é uma startup portuguesa, e lembro-me de ver a história deles sempre replicada nos jornais, e isso inspirou-me bastante. E desde quando entrei na faculdade, que queria fazer o mesmo que eles estavam a fazer, e acabei por de alguma forma seguir alguns passos. Portanto, essa foi uma grande inspiração, mas qualquer empreendedor que começa algo novo e que começa a fazer como nós estamos a fazer, criar uma ideia, tentar criar um negócio, eu acho que isso tem que inspirar qualquer um, porque não é fácil e é uma grande superação. Muito bem. Por acaso, há aqui um conselho que vocês dariam, isto é uma pergunta extra, um conselho que vocês dariam aos miúdos que estão na faculdade, ou antes, se calhar até no 10º ano. Que conselho é que vocês dariam? Porque eu percebo que vocês valorizam muito miúdos que, além do normal percurso da escola, tenham hobbies que lhes tragam alguma coisa em termos de desenvolvimento de conhecimento e de atitude perante a vida. Eu costumo dizer a malta mais jovem, especialmente aquela malta que anda nos jogos de computador. Exato. E para o final do dia tu estás a trabalhar horas para algo que vai ser um conjunto binário ali de informação no teu computador. Aquilo não é nada, aquilo é meaningless, no sentido em que estás a trabalhar para ter aquelas medalhas e aquelas pontuações, aquilo não serve para nada. Foca-te a tua energia em coisas que te evoluam como pessoa. Portanto, por exemplo, quando estava no ISEL, estávamos a construir carros de competição, tipo a fazer algo extremamente desafiante. E os meus pais achavam às vezes estranho. E porquê que tu pões em dores de cabeça, André? Tipo, devias estar a ficar nos estudos, né? Porquê que estás a pôr em dores de cabeça a fazer um carro e para ir com os maluquinhos dos carros para
para o final do dia, o quê? Já há carros por aí. Exato, não vais criar um carro novo, portanto. Não vamos criar um carro novo. Mas aqui a componente de juntar-se com um grupo de pessoas em que nem todos vão entender, vão ter opiniões muito diferentes sobre vários tópicos e tens de construir algo extremamente complexo onde isto vai-te desenvolver como pessoa de maneira incrível. Portanto, mesmo quando estás no secundário, onde procura competições é que há, o que é que tu te interessas? Interessas-te por robótica? Pá, há imensas competições para estudantes do secundário. Aliás, vocês conhecem-se no secundário, na tal competição da Agência Espacial Europeia. E agarras oportunidades. Tipo, eu, por exemplo, juntei-me nessa competição porque a nossa professora acho que era de Físico-Química, disse, olha, tenho esta opção, recebi este e-mail. Alguém quer fazer equipa? Eu levantei-me logo, sim, quero fazer uma equipa, vamos fazer aqui equipa. Quem é que quer juntar-se? Portanto, agarras oportunidades e luta para chegares à excelência. Tipo, podes ter recursos muito limitados, né? Podes não ter nada, mas há sempre maneira, não há desculpas, tipo, há sempre maneira de fazeres algo que seja impressionante, de puxares por ti mesmo. Portanto, este é o conselho que diria, somente às pessoas jovens, mas aplica-se a toda a gente. Portanto, isto foi só um pequeno à parte, vamos continuar com as perguntas postizas. Quando é que perceberam que esta ideia ia ter sucesso? Há vários momentos em que nós ganhamos confiança que isto vai funcionar. Acho que há um momento importante durante este ano em que começamos a crescer loucamente, né? E nós percebemos, aqui o céu é o limite, né? Está a acontecer. Mas a maior parte do tempo não é assim. A maior parte do tempo que tu passas como empreendedor é perguntar-te a ti mesmo, será que isto vai funcionar? E, portanto, não fiques à espera daquele momento, tens é que ter convicção, né? E fazer para que o momento aconteça. Sim, porque imagino pedras no caminho é o que vocês mais... Não falta. É o dia-a-dia, é o vosso dia-a-dia. Pior experiência com um cliente? Não tivemos assim uma pior experiência, mas há casos complicados, especialmente pessoas que perdem os voos ou porque às vezes não chegam a tempo do aeroporto e culpam-nos a nós por isso, mas também há voos cancelados da companhia aérea e que nós não temos qualquer forma de fazer com que o voo aconteça, mas o cliente quer que nós façamos com que exista um voo. Isso é complicado. Há clientes que nos ameaçam sempre por em tribunal e que vamos levar isto até às últimas consequências. Eles não conseguem porque de facto nós não podemos criar voos, mas isso é um bocado chato e é difícil. Mas também do lado positivo há clientes que levam tudo numa boa e conseguem ser cooperativos. Nós temos clientes que às vezes perdem os voos e nós damos todas as soluções possíveis para que eles cheguem ao destino final. O vosso modelo de negócio, as pessoas quando fazem um booking da viagem, eu não pago logo a viagem. Vocês têm que pagar logo a viagem diretamente à agência não, à empresa de viagens? Sim. Então, há esse trigger, vocês têm que ter, sim, tem que haver sempre esta gestão de tesouraria, é isso? Sim, nós pagamos logo, mas tu como utilizador normalmente pagas também logo, exceto se o hotel for aquele de comprares agora e pagares depois. No entanto, demora algum tempo até o dinheiro chegar à nossa conta, enquanto nós temos que pagar tudo. Portanto, isso, claro, levanta desafios de liquidez, né? Imagino que sim. São dinheiro a circular. Maior asneira que já cometeram ao longo da vossa carreira? Eu acho que nós fizemos relativamente poucos erros, no sentido em que coisas em que seja irreversível, decisões que tínhamos tomado que sejam irreversíveis, acho que não houve nenhuma. Portanto, qualquer erro conseguimos aprender e reverter. Se calhar a maior falácia em termos de pensamento que deixamos por trás é a ideia de que vem por aí um Knight in Shiny Armor que nos vai resolver todos os problemas como empresa. No sentido que seja marketing, seja operações, seja o que quer que seja, que nós vamos pôr dinheiro simplesmente no problema e que vai chegar alguém e que vai-nos fazer tudo aquilo que queríamos. Não é essa a realidade, vai chegar muita gente que pode ajudar e vai ajudar muito, mas temos que procurar essa gente e não vai ser uma questão de atirar dinheiro ao problema. Portanto, isso é uma reflexão importante para startups, especialmente aquelas que acabaram de ter financiamento, que vão pensar, vamos pagar aqui 5 mil euros por mês e vamos arranjar aqui um boss que nos vai resolver os problemas. Não necessariamente. Não existe, isso não existe, é verdade. Onde é que vem a Trip com y.com daqui a 5 anos? Nós queremos ser um player global das viagens, queremos ser a principal agência. Vamos ser um unicórnio daqui a 5 anos? Esse é um objetivo, estamos a trabalhar para isso, esse é um objetivo que nós queremos atingir. Não sei se é em 5 anos, talvez calhar em mais, mas seria muito bom em 5. Mas o que nós queremos realmente é entregar valor aos clientes. Cada vez que tu pensas em viagens, vais a trip.com e ficas inspirado pelas nossas sugestões e compras ao melhor preço, porque em termos de preço somos imbatíveis e consegues fazê-lo de uma forma muito rápida e simples, que é o mais importante. Olha, temos de terminar o programa. Muito obrigado por terem vindo aqui, foi um prazer. Eu espero que esta entrevista vos ajude
a ser unicórnio num futuro muito próximo. Muito sucesso para vocês e a próxima vez que eu fizer uma viagem vou tentar fazer através da trip.com com Y, para vos aumentar a vossa faixa etária de clientes também. Eu fujo um bocadinho dos 18 aos 25. Temos toda a gente, já temos malta com 80 anos a viajar. Mas... Muito bem, muito bem. Para quem nos esteve a ver e a ouvir, espero que esta conversa vos sirva para procurar viagens em sites que por vezes não conhecem e sejam surpreendidos com propostas de cidades que também por vezes não conhecem. Muito obrigado a todos por terem estado desse lado. Até ao próximo episódio.